1 Samuel 15, 22, a parte B, que diz assim: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus havia ordenado que Saul matasse todos os amalequitas, bem como cada um dos seus inimigos. Porém, em vez disso, ele preservou o rei com vida e apossou-se das melhores ovelhas e vacas. Quando Samuel o confrontou por sua desobediência, Saul declarou que havia agido assim para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas Samuel respondeu que sacrifícios não são justificativas aceitáveis para atitudes deliberadas de rebelião. Nenhum ato de devoção do mundo pode compensar a desobediência. O obedecer, mesmo nas mais simples questões, é melhor do que sacrificar. Quantos ataviam seus templos e ornam seus sacerdotes, mas recusam-se a obedecer a palavra do Senhor. Quem escreveu esse texto foi Charles Haddon Spurgeon. Então, observe aqui. Aqui o Senhor deu uma ordem para Samuel, Samuel passou para Saul. Mas Saul era o rei. Saul desobedeceu. Deus disse que era para eliminar todos, não deixar nada. E ele preservou a vida do rei e a cobiça cresceu-lhe aos olhos para ficar com os bens das amalequitas. E ele pagou um preço muito alto pela sua desobediência. Então, o melhor é obedecer. Por que que vemos tantas tragédias, tantas desavenças? Por causa da desobediência. Filhos não obedecem mais os pais. Os pais perderam o controle com seus filhos pelas suas desobediências. E vimos famílias destruídas, pessoas destruídas, vidas destruídas pela desobediência. Olha só aqui, Saul era o rei, ele tinha tudo. Mas ele desobedeceu. Ele desobedeceu e daí ele pagou o preço pela sua desobediência. Então o texto diz, o atender melhor do que a gordura de carneiros. É o obedecer. Temos que obedecer, temos que seguir a esse Deus que tudo pode. E aqui no 30, ele diz assim: Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, aquele queria ser honrado diante do povo, para que o povo não soubesse que ele estava sendo colocado de lado pela sua desobediência. Olha só. Aí nós temos bem aqui, vitória ou morte. 1 Samuel 15. O que diz 1 Samuel 15? Vamos ver lá o que diz 1 Samuel 15. Olha o 1 Samuel, a desobediência. Tem que ser, temos que obedecer. Temos que seguir o que os mandamentos nos dizem, o que a palavra nos diz. Saul pagou um alto preço pela sua desobediência. Porque Deus, temos que ouvir a voz do Senhor. Então Deus, ele é fiel e misericordioso. Então ele disse assim, ó. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, aqui o profeta está falando para Saul ouvir, porque ele tinha recebido a ordem de ungí-lo como rei. Mas, como vê bem aqui, ele não obedeceu. Ele não esperou o profeta chegar. E ele fez aquilo que o Senhor disse. Era para quê? Para
eliminar todo, não deixar ninguém. Mas a cobiça cresceu aos seus olhos e ele preservou a vida do rei e os bens do rei. E ele pagou um alto preço pela sua desobediência. Temos que ficar atentos a ouvir a voz do Senhor, para não perecermos, pagarmos preço pela nossa desobediência. Quer conhecer mais da história de Samuel, de Saul? Dia o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor e conhecer mais e receber do Senhor.